E aí, galera, está começando mais um ReinoCast. Tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui com o meu amigo Douglas Padial. Aí, meus queridos, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo certo. É isso aí. Antes da gente começar, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do nosso convidado. Bora. Antes que vocês vejam ele, que está escondido, acho que vocês não estão vendo as câmeras aí. Papito não mostra e por enquanto ainda não. Mas o nome dele é Valdelino. Eu duvido que vocês saibam quem são. Deve ser jogador de futebol, né? É jogador de futebol, com certeza. Mais conhecido como, não vou falar, ele é cantor, compositor, marido, pai da Rebeca. Ele é nascido em Arapoema, no Tocantins. Tem 4 discos gravados. É um dos poucos artistas cristãos ganhadores do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum da Música Cristã em Língua Portuguesa. Hoje estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que Delino Marçal. Uhul! Palmas por Delino. Seja bem-vindo ao ReinoCast. É uma honra tê-lo, o Delino, conosco. É um cara que, depois eu vou contar a história aqui, que nós temos uma escola, eu e minha esposa temos uma história em particular com a música dele. E aí nós estamos aqui, vamos cobrar ele aqui ao vivo. Delino, muito bem, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado participar dessa inauguração da igreja. E antes de começar com várias perguntas, que eu tenho um monte aqui, conta quem é o Delino no começo, quando é essa história com música, com Deus. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente começar o papo. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço. Bom estar aqui com o Douglas, com o Bruno. Geralmente o nome mais fácil eu tenho mais dificuldade. Obrigado mesmo e tô felizão de estar aqui. Mandar um abraço pro pastor Eduardo Reis pela oportunidade. Obrigado também. E que bacana esse projeto. Obrigado aí. É isso aí. Cara, meu primeiro contato com a música foi através da minha mãe, né? Já vou falar pra vocês, eu sou o 9º filho. Jesus. A minha mãe tinha TV, Wi-Fi, essas paradas. Não tinha, né, cara? Minha mãe podia dar aula aí pro pessoal. Como se cria filho. Como se cria filho. Ela dava aula na escolinha das crianças? Com certeza. Ela enchia a salinha sozinha? Só minha mãe falou assim, vamos montar uma igreja. Eu falei, mãe, assim fica fácil. Imagina se todo mundo seguia essa parte de música. A equipe de louvor tá todinha ali, mano. Então, eu nasci nesse contexto, cara. A minha mãe, ela é pastora, né? Ela sempre teve esse chamado pastoral. E aí, a gente morava num contexto muito simples, assim. Tô contando toda a história. Minha mãe tinha um culto que ela fazia. Primeiro começou com a gente ali, para ensinar a gente e tal. E aí, minha mãe comprou um violãozinho, meu irmão mais velho começou a tocar, depois foi pro outro, e foi assim. Fui vendo ele tocar também, aprendi. E a música nasceu assim. Meus irmãos começaram a trabalhar, porque eles eram mais velhos. E eu tinha que ficar lá para ajudar no culto da minha mãe, né? E aí eu ajudava ela, tocava de tudo ali. 300 da harpa. Todos, eles de cor. À noite, se o seu dedo estava dormindo, você não sabia o que era. Naquele tempo o violão era bem berimbalzinho assim. Bem berimbau. Agora, continuando essa linha quando você começou com a sua mãe, e você então nasceu no berço cristão, né? Sim, nasci. Nasceu no berço cristão. E eu fiz a pergunta para todo mundo. Fiz pro Eli, fiz para a pastora ontem. Você tem noção do quão privilégio é um ser humano nascer num lar cristão? Estou dizendo isso porque, por exemplo, eu fui alcançado depois, já adulto, já ter feito um monte de coisa, não tão boas. Sim. E a gente foi alcançado depois. Você tem noção do privilégio que é... E, por exemplo, você como uma referência... por exemplo, as pessoas podem buscar coisas minhas ou coisas de tantas outras pessoas do passado e falar, mas você... Agora, o cara que já nasceu cristão, num lar cristão, ele é diferente, ele tem um privilégio. Você tem noção desse privilégio, assim? Eu acho que a noção, assim, na totalidade, a gente não tenha, né? Mas, cara, eu me sinto honrado, de verdade. Porque, eu vejo muito isso, né? Principalmente há um tempo, assim, vamos falar de 20, 15 anos para trás, a galera chegava assim e falava, eu sou ex-traficante. Aí eu assim, uau. Eu ia falar isso agora, a galera meio que usa com gatinho, o cara tem um orgulho, ex-defunto, né? Já viu tu ex-defunto? Irmão, o que você é? Sou ex-nada. Sou ex-nada. Sou ex-nada. Sou filho, nasci num lar cristão, né? É uma alegria muito grande, uma honra. Mas também eu vejo assim, vou olhar para o seu lado e o meu lado.
É tipo uma cidadania, você entende? Eu nasci lá com a cidadania e você adquiriu depois. Então isso não muda muita coisa. Você também pode estar lá, não tem muita coisa. Delino, o Eli falou pra gente uma coisa muito legal, assim, que ele foi criado em lar cristão também, e a vida dele, a infância também, foi dedicada a toda a igreja. Sim. Aconteceu muito isso com você também? Ah, com certeza. Mas ele falou que, tipo, não teve uma infância basicamente normal, assim como as outras crianças, de jogar bola, de nadar e soltar pipa, essas paradas assim. E como foi com você, assim, né? Ah, eu tive, de verdade. A minha mãe, ela Você passou a infância aonde? Qual cidade? Em Aparecida de Goiânia. Em Goiânia. Eu saí de Arapoema com 6 meses de vida. Então você... Eu só nasci lá, praticamente. Então, a minha mãe era o seguinte, ela tinha as regras dela, tipo, na hora do almoço não tem bola. A parte da manhã, chegou da escola, almoça e faz a tarefa. Era assim, entendeu? E aí, depois, à tarde, podia brincar. Se a vasilha tivesse lavada e tal, a casa tivesse limpa. Encher essa garrafa d'água, botasse na geladeira. É desse jeito. Água geladinha e tal. E bola também, até 6 horas. Eu nunca vou me esquecer. Cara. Então, a minha mãe tinha a regra dela. Então, você seguiu isso aqui, pode... Tá de boa. Agora, meu irmão, não fura não, viu? Não fura não. Senão a correia canta, né? A tua mãe era especialista em Havaiana também, né? Havaiana, cinto, bumerangue, né? A Havaiana da minha mãe fazia curso. É isso aí. Você se escondia, ela ia dar volta. Não, tinha um lance assim, quando você aprontava, né? Aí, tipo, cara, nossa, minha mãe não tinha muito diálogo, né? Então, já ia na frente, já colocava uma calça em cima da outra. Aquela técnica, né? Pra aliviar um pouco. Pra aliviar. Falei, cara, hoje vai rolar um samba aqui, né? Ela vai cantar. Hoje vai cantar. Cara, eu era muito terrível assim também, que eu peguei uma técnica, né? Porque eu tive mais 2 irmãos, né? E tipo assim, eles apanharam, tal, mas não é aquela coisa exagerada. Mas quando chegava na minha vez que eu ia apanhar, mano, na hora que o pai ia bater, eu... berrava. E aí, tipo, o pai ficava com vergonha por causa do vizinho. Aí você apanhava menos. Né? Mas, cara, eu era terrível, mano. Eu era terrível também. Diga aí, Delino, e a música? Você já falou que começou tocando, tá? Mas a parte profissional. Porque assim, é diferente. Tem 2 lados diferentes. É o lado profissional, sim, que você é o ganha-pão, é uma série de outras coisas, né? Mas o lado ministerial também. Mas depois a gente fala do ministério, mas eu falo do lado profissional. Quando é que fala assim, cara, eu vou fazer isso na minha vida? Então, cara, eu sempre fiquei naquele contexto ali até 15 anos. E depois a gente saímos assim, minha mãe foi frequentar uma igreja mesmo. Na verdade, ela pastoreava essa igreja, depois minha mãe hoje é uma pessoa de idade, né? Ela passou a igreja para um pastor e eu continuei ajudando lá. Formei, tipo, a gente fazia de tudo um pouco, né? Aí eu aprendi bateria, ensinava o cara a tocar bateria, voltava pro violão, ensinava o cara a tocar baixo, voltava pro violão. E assim, sempre tive esse envolvimento, né? Aí, só que com 16 anos, cara, eu sentei com a minha mãe e falei para ela, mãe, eu acho que se eu continuar aqui em casa, eu não vou ser muita coisa, não. E ela ficou olhando para mim assim, falei assim, eu queria... eu conheci umas pessoas lá em Goiânia, que era meio longe, assim, eu queria tentar, eles são crentes, eles já me chamaram para morar lá e eu tô querendo ir, 16 anos, minha mãe tipo assim, caramba. E agora, né? Não, como assim? Aí eu levei um amigo meu lá em casa, o Daniel e tal, ela conhecia ele, os pais dele também, eu comecei a morar de favor lá com eles, né? E minha mãe deixou, lógico, e aí eu comecei a estudar lá em Goiânia, comecei a trabalhar lá, né? Comecei no Lava Jato, depois fui trabalhar numa distribuidora de ferragem. Aí foi. Então, cara, quando que deu o start da música profissional? Quando eu estava na outra igreja, agora eu já estava numa igreja grande e tal, lá tinha vários músicos, os caras tocavam horrores, e os caras me colocaram na equipe de louvor. E eu fui tocar com os caras, eu percebi assim que eu tava no pré e os caras terminando a faculdade. Os caras só brilhando lá. Os caras, cara, a mentalidade. Eu falei, caramba, mano, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? E aí, tipo, você errava uma nota, o cara dava aquela nada assim. E aí eu falei, cara, eu quero evoluir. Aí, naquele tempo, lá tinha um cara que era o diretor musical, o Digo, ele que passava tudo. O cara tinha formado na UFG e tudo. Aí eu comecei a fazer aula com ele.
E aí eu descobri um universo, meu. Que aí não teve como voltar. Não, aí não teve como voltar, cara. Eu descobri um universo musical, sabe? Ele começou a me colocar... Ele colocava eu pra ouvir algumas coisas. Falou, cara, isso vai fazer você desenvolver, Que sabe? massa, cara. Você Bons viu um mentor, artistas. né? Foi, cara. Eu não conhecia esse universo. Ele falou, você tem que começar a ouvir isso aqui, isso aqui. Aí, cara, me ajudou muito. E aí foi quando eu comecei a tocar profissionalmente mesmo, que aí eu já tinha tido uma certa evolução. Eu cheguei a tocar baixo acústico também e tal. Caramba, Massa, cara. Toquei em orquestra, aquela coisa toda. que legal. Mas aí eu não quis seguir esse caminho assim do clássico, né? Mas aí eu toquei, recebi proposta, toquei um pouco, já fiz uns freelance no sertanejo, aquela coisa. Amei o cachê. O cachê é Somos top. dois. Cachê de sertanejo, todo mundo critica, mas é top. Hein? Não, os caras chegam junto. Né? Mas aí foi quando nasceu esse desejo de falar, cara, música não é só aquilo, né? Aquele feijãozinho com arroz. E eu falei, não. E outra coisa, eu achava que com música não tinha como sobreviver, era impossível. Né? Você chegava na minha época ali, você chegava no pai da moça e ele perguntava, você faz o quê? Aí você fala, eu sou tocador. Ele falou, toca o quê? Eu fui chegar na minha esposa, minha sogra falou assim, achei que você parecesse um... Como que é? De Paula, não sei o que lá, Benito de Paula. Achei que você fosse meio Benito de Paula. Eu falei, por quê? Porque todo músico pra mim é igual a ele, olha só. Não, as pessoas não têm noção do que E aquela é. velha pergunta, né? Tá, você é músico e se trabalha com o quê, né? Sempre, né? Muito bom. Isso é normal, né? É que as pessoas não entendem. Pô, de repente você vê o Delino, o cara faz e toca, vai nas igrejas, enfim. Que faz o quê, né? É verdade. Cara, mas e deve ouvir até hoje. Sim. E não deve ouvir até hoje. Não, você vai fazer um cadastro hoje, né? Hoje é um pouco mais normal, né? Mas antigamente, loja, o que você faz? Não é só música. Tipo, como assim, né? Oremos, é tipo assim. Tipo assim, não dá pra liberar muito crédito, né? Eu tinha uma vez que eu tava voltando de fora, daí eu parei no aeroporto e aí eu tava com umas guitarras, tava botando a guitarra, né? E o cara do aeroporto falou assim, tem que parar pra olhar. Eu falei, essa aqui é minha guitarra, pô. Aí o cara fez eu parar, parei, coloquei a guitarra lá. Ele olhou, viu que tinha marca, tinha dedo, tudo lá. Tava sendo, qual é o seu nome? Eu falei, Douglas. Douglas Padial. Douglas. Aí ele falou assim, você é profissional? Tem, eu só não tenho a carteirinha da ordem dos músicos, né? Eu falei, não preciso disso, tal. Ele falou, não. Aí entrou na internet e colocou o Douglas Padial. Sério? Pra ver se onde é que foi isso, músico, Douglas? lá no aeroporto de São Paulo. Em São Paulo? Eu voltando dos Estados Unidos, o cara falou só pra ver se eu era mesmo, senão ele ia ter que taxar minha guitarra. Eu falei, minha guitarra é minha. Olha só, é o preconceito, porque as pessoas não têm ideia de se é música mesmo. Mas ele fez você tocar alguma coisa? Não fez eu tocar, mas fez. Abriu o instrumento, fez tirar da embalagem, lá de tudo pra ver. Eu tenho uma história dessa, cara. Fala pra nós. Eu tenho uma história dessa, a gente voltando de uma agenda de madrugada de Brasília, cara. Aí tem um trecho que é bem escuro, mano. Aí a Polícia Federal, mano. Um monte de coisa, aquela lanternona grandão. Aquela lanternona, mano. Eu, no início do ministério, eu já carregava uma bandinha, né? Já tinha. Aí, mano, os caras desce do carro, todo mundo descendo. Mão na cabeça. A gente é músico, meu Deus. Ô, senhor. A gente é cristão, irmão, a gente é crente e tal, mano. Mão na cabeça, os caras. Joelho. Todo mundo... Ajoelho, glória a Deus, ajoelho, galera. Isso não é muita dificuldade pra nós. Nós gostamos de ajoelhar, irmão. Fazer o culto aqui, Aí o cara chegou. Tinha um músico meu, cara, que ele tinha um calor que só Jesus. O cara foi e tirou a camisa, mano. Quando a gente tava vindo. E o carro, assim, realmente o ar é fraco. Mas o cara tirou a camisa. Aí foi bem, não deu pra colocar a camisa. O cara, vocês é crente sem camisa, rapaz? Aí o outro. Não, porque tá muito calor, o ar não tá funcionando, o cara explicando, cara. O cara falou assim, você toca pra que banda? Cara, não, eu toco com o Delino Marçal. O cara, quem é esse cara? Ele falou assim, é o do canto lá. E eu morrendo de medo, cara. Então canta uma música dele aí. O cara começou a cantar. Não, tá. Aí pegou a identidade ali, conferiu, viu que a gente não tinha antecedência. Cara, liberou nós. Eu tinha um amigo que é baixista também, um abraço pra você, Betão. Ele também sempre falava, mano. E a polícia passava pra ele, tem passagem. Os caras têm uma coisa, mano. Tem um ganchinho. Ô, Delino, me diz, você tá numa igreja hoje? Sim. E você como ministro, como é que é? Como conta essa história aí? Então, eu estou como pastor de adoração lá na Family Church, né? Um abraço pra galera da Family Church. Por favor. É Goiás. Goiânia. Goiânia tem umas igrejas maravilhosas. Tem. Deus presenteou aquele lugar. E eu estou, né? A gente, na verdade, está treinando uma galera porque a gente entende que não termina em nós.
E eu sempre vivi isso, né? Até estava falando aqui um pouco com o Bruno, que eu sempre gostei muito de estudar, principalmente o mercado americano, a música americana. E a gente está fazendo essa implantação dessa cultura lá, tá bem legal. Ah, que legal. Hoje eu sirvo lá, né? Mas eu também tenho a carreira, que você não pode parar. Então, eu falo assim, carreira, porque é como o Paulo diz, né? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Então, é esse tipo de carreira. Então, a gente... Estou servindo lá, minha família, tem sido uma experiência maravilhosa. A igreja só tem 4 meses, né? Mas já temos lá muitas ovelhas para apacentar. Esse negócio, você falou assim, de combater o bom combate, né? Mas como é que como é que tá a sua carreira, a carreira mesmo, né? Esse posicionamento, assim, tipo, porque você tem 36 anos, é isso? Não, gente, tem 34. 34 anos. Olha, 34 anos. ele chamou você de velho. Mas foi tipo... É que tipo, eu tô um pouco mais velho que eu. Tem 34 anos. Tem 34 olha só, anos. o cara tá bonitão, você tá mano. quanto tempo como profissional, assim? Você tem essa... Profissional, já deve ter uns 15, né? Mas agora, 15 anos. viajando diretão, 12. 12 anos viajando. Viajando diretão. Caramba. Sensacional. Eu perguntei assim, e você tem qual é o planejamento dos próximos meses? Vai ter um CD novo, trabalho novo, ou está dedicado na igreja? Não, eu estou bem dedicado à igreja, né? Mas eu entendo também que quando você menospreza a unção, a substituição é inevitável. Eu creio que Deus me deu uma graça para... Deixa eu só fazer uma... Isso aí tem que colocar isso aqui é uma chamada. Com Quando certeza. menospreza a unção, a substituição é inevitável. Olha só. Muito boa essa. Então, não tem como você correr do chamado, né? É o chamado. Estou falando de chamado, não estou falando de carreira. Então, você tem que dar continuidade. Eu entendo que é cíclico também. Chega um tempo que você fala, cara... Porque cansa, mano. E às vezes eu fico vendo assim, às vezes as pessoas estão iniciando, e tem aquela gana. Eu falo, rapaz, eu já fui assim também, né? Eu até fui muito cobrado agora pela minha equipe. Cara, você tem que movimentar o Instagram, aquela coisa. Né? Porque realmente, quando começou a surgir a pandemia, eu repensei muitas coisas, né? Eu acho que a pandemia também serviu um pouco para isso, para a gente repensar caminhos, né? Conceitos e tudo mais. Mas assim, eu continuo dando... eu acabei de gravar um projeto, acredito que seja o último, assim, na linha mais pentecostal que eu fiz, né? Chamei a Midian para participar comigo, tem a Bruna Carla também. Massa. Participando num outro projeto. Então, é um mix de 5 canções só, né? É um single. E eu creio que é mais uma experiência legal, uma música que eu deixei, nasceu praticamente, assim, nessa turbulência, né? Nesses dias difíceis de pandemia, onde a fé foi confrontada, onde os nossos princípios, né? Nossa. Então, realmente, a gente começou a viver, a gente teve que expor para fora o verdadeiro evangelho. Né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora veio para separar muito, muito, né? Tipo, as pessoas que estão só correndo aí, né? Cantando a música dos outros, e as pessoas que têm um conteúdo, realmente uma vivência, né? Justamente. Tem nascido muita coisa boa nessa pandemia também, né? A gente tem o costume de ver só a dificuldade, né? Porque a pandemia realmente afetou muita gente. Muita gente. Só que tem um lado bom nisso, né? E a gente tem que olhar isso, né? Tipo, tem nascido muita verdade em músicas, em canções que tem falado com muitas pessoas através desse momento, né, cara? Eu acredito que esse teu EP, esse teu projeto aí vai abençoar muita gente, mano. Amém. Esse telefone de abençoar, depois eu vou falar, então vou cortar, porque eu vou dizer uma... Há uns anos atrás, nós recebemos uma palavra que nós íamos ter um filho, eu e minha esposa. Da igreja, nós já tínhamos uma menina, até então ela tinha 8 anos, e a gente queria muito, e nós nunca nos cuidamos, nós queríamos ter um filho, durante 8 anos não tínhamos. Aí recebemos uma palavra, e, bom, ela engravidou. Eu fui e anunciei para a igreja, um monte de membro, glória a Deus, não sei o quê. Deu 15 dias, ela perdeu a criança. Ela perdeu o bebê. Aí minha esposa me lembrou disso hoje. Ela falou, sabe qual foi a música que me confortou e me fez passar esse período, que foi um período realmente em que a gente estava desesperado. Tipo, imagina, a gente ficou anos esperando. Aí você recebe uma palavra, você fica todo feliz. Nossa, Deus falou comigo. E aí vai Deus e tira. Aí, olha só que interessante, né? E aí ela falou assim, ó, fala para ele, para agradecer a ele sobre essa música.
Que é essa aqui, ó. A minha fé não está firmada nas Sim. coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Olha que louco. Dele vem o sim e o amém. Somente dele mais ninguém. E a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Isso para nós foi, assim, um momento muito impactante. Assim. Foi a música, foi o momento que nos fez... Principalmente ela, que... Imagina, a mulher que viveu aquilo efetivamente, né? Passou por isso, né? Então, é só para você entender da força que é um chamado, né? Imagina, você cantou isso, você gravou isso e foi baita sucesso, mas tem pessoas que até hoje se alimentam disso e vão se alimentar durante muitos anos. Deixa eu só te cortar um pouquinho, Douglas. E assim, cara, eu conhecia já essa canção já há algum tempo, mas eu não te conhecia, né? Pessoalmente também, nem acompanhava alguma coisa porque o meu filho é fãzaço teu e até a gente conversou ontem, né? A gente gravou um videozinho junto lá com meu filho, dele cantando Vim Falar com Deus também, que é uma outra canção muito top. Só que essa música, Se Ele Fizer, Deus é Deus, mano, ontem quando eu tava vindo pra cá, e a gente tem passado uns dias muito incríveis aqui, cara, na Reino, sabe? Cara, muito forte mesmo, Deus. Cara, eu até comentei com o pastor, assim, que nessa caminhada toda que a gente já tá vivendo, cara, nunca tive tão intenso e Deus nunca falou tão forte como tem falado nesses últimos dias. E a gente, como crente, não acredita em coincidência, né, cara? Claro que não. Tipo, essas pessoas que têm vindo pra cá, cara, Deus tem usado pra tocar uma geração e tocar muita gente. E quando a gente vinha ontem no carro, eu, minha esposa e meu filho, eu botei essa música pra gente ouvir. Cara, eu vim chorando no carro, mano, porque não é uma canção normal, né? Não é simplesmente uma letra aí que o cara botou uma melodia. Mano, é muito forte essa música, mano. Tipo, sabe? Eu aprendi a te adorar pelo que tu és, não porque tu pode me dar, sabe? Um relacionamento não baseado em emoções, né, cara? Sim numa certeza, né? E vem de contra a muita teologia, essa teologia de que, né, Deus vai me dar tudo. Sim. Eu quero uma casa, vou pra igreja. Sim, sabe? Glória. E até da falta de experiência. Deus Cara, a gente não tá deixando nem você falar, mas é porque... Não. Mano, desculpa, eu precisava... Deixa o Espírito Santo falar. Eu precisava falar isso, Tá porque, muito lindo, hein? porque sempre a gente sempre pensa, mano, que... Deus tem que fazer, Deus tem que, cara, fazer. E aí, quando não acontecem as coisas do jeito que a gente quer... Tipo, não foi Deus, ou a gente culpa a Deus por alguma coisa. E, cara, a gente tem que analisar e parar e saber que Deus tem o controle de todas as coisas. E mesmo que quando não acontece, é porque é da vontade dele que não acontece. Talvez seja a vontade dele para não acontecer, justamente porque seria ruim, né? Porque ele acontece. Quando a gente pensa que era para acontecer, é da nossa vontade, não a dele, mano. Como é que foi essa música? É muito forte, conta cara. Conta um pouco pra nós dessa experiência, essa música, mano. Cara, porque essa foi um ditado do Espírito Santo assim, ó, você vai escrever assim. Eu acredito, assim, muito que, sem querer colocar o evangeliquez, né? Tem uns irmãos que gostam de dar uma pimentada, assim, né, cara? O cara escreveu a música lá e o cara já... Não, quando eu tava escrevendo, um anjo desceu com a Tem muito disso, né? Não, cara, não é isso. Eu acho que essa canção, ela fala muito do que eu vivi, cara, muito na minha infância, de verdade. Uau. Porque o fato da gente ter ali muitos irmãos e minha mãe teve que se virar sozinha, né? Sim. Ensinou nós a se virar também. A minha esposa sabe disso, que hoje a gente amor, tipo assim, crise. Que crise? Tipo assim, meu irmão, porque eu tô andando de Uber, tô na prova, tô andando de Uber, varão. Tu tá de Uber, meu irmão. Sabe o que é andar 40 km, varão, a pé? Quase todo dia. Verdade, mano. Então, assim, eu sempre fui resiliente nessa questão, porque o lugar de onde eu vim não me deu essa oportunidade de ser, que dia ruim. Não tinha isso, cara. Não tinha. É até difícil para eu falar, cara, porque rola aquele lance do choro, tá entendendo? Mas várias vezes a igreja que eu congregava ficava tipo uns 26, 31 km. Várias vezes eu saí de casa... 31 quilômetros? Saí de casa, eu tava como ministro de louvor, aí era domingo à noite, então eu saía de casa ali tipo umas 3 da tarde, mano. Passava pela BR, ia fazendo orações, cara. Sim. Falava, Deus, um dia o Senhor vai mudar minha história e tal. Eu acreditava muito, sabe? Então, nunca tive aquele negócio. E fiz isso várias vezes, quantas vezes acabava o culto, e eu ficava ali esperando, disfarçando.
e voltava pra casa, mano. Escuridão na BR, meu irmão. Não tinha condição. 4 horas depois. E 4 horas eu tava em casa. Mas, enfim, o que eu tô dizendo é que eu aprendi, cara, na minha infância, a minha mãe ensinou isso pra gente. Teve situações, cara, de muita escassez, de muita coisa ruim. Aí eu que fui questionar a minha mãe. Falei, mãe, poxa, que a gente tá aqui direto, tem culto. Minha mãe fazia culto na nossa casa, sempre muito frequentada. E a gente continua passando luta, meu. Como é que é isso? Aí a minha mãe, cara, ela falou isso pra mim. Isso eu tinha 14 para 13 anos. Ela falou assim, mas nós não servimos a Deus por aquilo que Ele dá. Uau, caraca. Aí, meu, eu carrego isso até hoje, entendeu? Isso se tornou minha base de vida com Deus, entendeu? Então, não é toda hora que Deus vai olhar pra gente e fala assim, sim, tá autorizado. Esse sorriso sim. Cara, você entende? Então, que eu vejo essa cena daquele filme antigo do Todo-Poderoso lá, né? Que ele cria o computador, ele diz sim pra todo mundo, no outro dia tava um apocalipse, né? Na cidade. Meu Deus, eu ganhei na Mega Sena com, sei lá, com tantas pessoas junto. E é muito disso, né, cara? Justamente. A gente quer que o sim de Deus seja o nosso toda hora. Toda hora. Toda hora. Senhor, me dá uma casa. Aí, amanhã uma casa. E sabe uma coisa que eu tava até comentando com um amigo sobre esse negócio de Deus falar sim toda hora? De vez em quando eu fico em parafuso com a galera, até que prega. Pô, eu tava ali e Deus falou comigo, filho, vira pra esquerda. Tava ali e Deus falou comigo, vira pra direita. Cara, Abraão andou com Deus a vida inteira. Deus descia pra falar com Abraão. Sim. E teve um período da vida de Abraão que Deus ficou 10 anos sem falar com ele. Cara, eu verdade. fico com inveja, cara. Sim. Falei, cara, Deus fala com esses caras toda hora. Ô, irmão, me dá uma senha pra eu andar com você. Qual que é o WhatsApp dele, por favor? Me dá aí, porque é difícil, meu. É muito disso, né? Então, Deus me falou isso, Deus me falou isso. Cara, não é assim, né, cara? Deus não é nosso brotherzinho lá toda hora, Peraí, só um né, cara? pouquinho, deixa eu perguntar. Ô, Deus, o que você acha aqui? Vou mandar um zap pra Deus. Não, na maioria das vezes eu percebo que Deus fala com a gente em silêncio. De verdade. Então, é difícil relembrar algumas coisas da minha história, porque, igual eu falo pra você, foi muito dolorosa, mas me permitiu crescer também. Sabe? Eu não olho pra minha história e falo, eu sofri isso. Não, cara. Foi necessário. Você entende? Porque hoje eu olho pra trás, quantas e quantas vezes e oportunidades que eu tive de, vamos dizer, desvirtuar Sim. desse caminho, né? Sim. Mas eu falei, cara, não quero porque eu sei de onde Deus me tirou, sabe? Eu sei o preço que foi pago, sabe? Ô, Danilo, e tipo, aquele lance de você olhar e ver as cicatrizes, né, cara? E saber que você, passei por isso. Fala, tipo, não que seja um troféu, mas que você olhar e falar, cara, isso aqui foi um período que Deus me honrou e tal, que eu perseverei e tal. Porque a vida cristã é muito isso, de perseverança, né, mano? Porque o deserto, cara, a gente... E Deus tem a porção para cada um diferente, né? A gente Sim. fica se comparando, não, mas tal pessoa... Pô, o irmãozinho acabou de entrar na igreja, já tá tão bem. Isso, né? Hoje a pessoa que se converte hoje, tipo, tem uns evangeliquez Nutella sendo pregado aí. Então, tipo, que diz que a pessoa vai, tudo pra ela vai ser bênção, tudo ela vai ser legal. A primeira frustração que ela tem, ela já, eu não quero mais saber de Deus. Ou que isso. tudo o contrário não é de Deus, né? Isso é tudo demônio. Não, porque a pessoa vai... Não, porque... Não, né? Recebi uma palavra que Deus vai fazer isso. Aí não acontece isso, a pessoa... não vou servir mais isso aí não, porque, né? Já desanima, já. Eu tive com a experiência contando uma experiência dessa música, eu tive uma experiência com essa música que, tipo, eu fui em lugar cantar, né? Aí o cara falou que porque eu tive a oportunidade também de escrever Jó, a Midian, outras músicas que o Nani gravou, o Thales, né? Então, o cara fala assim, mano, é o seguinte, tô com uma campanha aí, não toca aquela música lá. Sério, mano? O cara falou pra mim assim, Mano do céu. eu tô com uma campanha aí, mano, não vai atrapalhar ele. Se você cantar essa aí, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, você vai arrecadar um pouquinho. Então, mas você sabe que essa música, ela veio, cara, eu falo assim, de verdade, sem querer espiritualizar tudo. Essa música, ela veio pra dar um outro... Eu falo, assim, Deus colocou essa música pra acontecer, pra dar um outro rumo, porque a gente tava num lance de quem te viu na prova não te ajudou. Verdade. Foi bem na época, assim, bem quando tava bem... Nossa, eu lembro que
Teve até casamento com isso aí, o cara saía no aviãozinho, né? Nesse bagulho aí. Essa mano. música. Da prova onde a gente ajudou. Não, cara, tipo, foi uma fase difícil que a gente passou, né, mano? Foi. Eu não desvalorizo música de ninguém. Não, claro que não, mas... Todo mundo tem a sua vibe. Mas eu acho que a gente precisa olhar pro reino, cara, e entender que o reino existe uma linguagem. Sim. Uhum. Que é porque dele, para ele, por ele. Sim. Então não tem jeito da gente sair disso. Então as músicas têm que falar dele, ele é o centro das músicas, Sim. né? Ele é o centro das canções e eu acho que aquilo que gera, vamos falar assim, briga, sim, rixa, incentiva, né? incentiva. Quieto, né? Meu Deus. Então essa bastante. música nasceu nesse contexto, cara, de ensinamento, né? Minha mãe ensinou a gente a adorar a Deus, independente da circunstância, porque era muito difícil, cara, era muito complicado. Sim. Era muito complexo. A gente vivia de doações, mas eu falo com todas as letras, nunca faltou nada na nossa casa. Deus sempre supria, sabe? Comida, roupa. Tinha muito aquele lance assim, a irmã falava, seu filho calça tanto, que tamanho? Pé de missionário? Aí, tipo, irmão, do 34 ao 42, manda. Do 34 pra cima é tudo nosso. E que roupa? Roupa, minha filha. Se tiver grande, nós costura. Já fiquei junto uma na outra, né? Tipo isso, você entende? É Então, verdade, mano. nasceu nesse contexto, né? A gente aprendeu, a minha família, meus irmãos são muito envolvidos com as coisas de Deus até hoje. E a gente sempre, através desses ensinamentos, a gente aprendeu a viver isso. A gente adora pelo que ele é. Então, Isso aí. Cara, e essa música aí, cara, abençoou muita gente, cara. Muita gente. Não, minha esposa falou, ela falou assim, quem é hoje? Foi a Delino. Ela, Delino? Eu falei, Então você tem que falar isso pra ele. Eu nem lembrava, bicho, olha só. você sabe que aqui em Balneário Camboriú tem uma história de um cara, inclusive, quando eu ia nas igrejas aqui, ele sempre ia, esse irmão. Uhum. Esse cara, ele entrou no mundo do crack. Era um empresário bem sucedido, tinha empresas em São Paulo e tudo. Ele as empresas dele eram em Paulínia. E ele veio parar aqui. Perdeu tudo, perdeu esposa, acima de tudo perdeu dignidade, perdeu empresas. Esse cara veio parar aqui. E um dia ele estava num cômodo, fazendo uso do crack. E um amigo dele mandou um MP3 dessa música. Se Deus quiser, ele é Deus e tal. Ele foi, antes de fumar o crack, ele me contando, tá? Ele falou assim que estava com o cachimbo, clicou lá no negócio e ele estava sozinho. Ele falou assim que começou a tocar pelo início da música. Ele falou que esse amigo sempre mandava coisa de Deus para ele. E ele falou assim, já vem ele que esse trem de Deus. E aí ele falou, cara, eu vou fumar ouvindo essa música assim. E ele falou assim, cara, que pegou, acendeu a pedra e quando ele foi fumar, e ele falou que já estava rolando a música, ele falou assim que, sabe quando você tira um aparelho, um liquidificador da tomada? Ele contando para mim, foi a mesma coisa. Me tiraram da tomada. Eu acordei depois de 3 horas. Esse cara é de Balneário Camboriú. Caramba. E ele falou assim que acordou enojando aquele ambiente. Ele falou, cara, aquele dia foi a minha libertação. Deus usou a tua música para me libertar do crack. E aí ele começou a contar um monte de coisa, que eu encontrei ele depois de um bom tempo já. Aí ele falou assim, Deus restituiu a minha família, tô com a minha esposa. Uau. Deus me restituiu. Eu tinha 12 empresas, agora já tenho 2. Eu tive a oportunidade de montar a terceira e eu iniciei agora uma clínica de recuperação. Que top, mano. E, cara, eu chorei muito quando ele é de Balneário Camboriú, inclusive ele frequentava a igreja do pastor Mike Abud. E aí foi lá que ele me encontrou e contou isso. Sensacional, né? Cara, você é maravilhoso. Né? A gente não faz ideia do que o poder da música tem, que o Espírito Santo o poder que o Espírito Santo através da música. Né? É incrível, é incrível. Agora, mudando um pouco, mas assim, você ganhou um Grammy. Tive a honra. Me diz pra nós, seres humanos mortais, como é que é? Como é que é essa Fala história? isso, gente. que isso? Brincadeira, mas assim, como é que é isso? Porque, não sei se você pensou nisso um dia. Isso é, na verdade, assim, é um prêmio, é um reconhecimento internacional de um trabalho profissional. Sim. A gente sabe que tem o lado ministerial que é importantíssimo, que é o foco, mas o profissional, cara, imagina,
Você chegar e ter lá na tua casa, entrar na casa do Delino, tá lá. O troféuzinho Grammy Awards, cara. Isso aqui é sensacional. Como é que é isso? Conta pra gente como é que foi. Gente, primeiro assim, pra mim foi uma surpresa muito grande. Olha como que isso se deu. Todo ano a academia do Grammy escolhe alguns nomes, né? E nesse caso, a minha gravadora sempre teve 1 ou 2 ou 3 artistas, nunca teve só um. E dessa vez, parece que houve uma certa limitação, só podia um artista, né? Aí fizeram lá o estudo lá deles, né? Eles têm um estudo que manda com os critérios. Sim. E aí o meu CT encaixou. Aí eu fui representando todo o time da gravadora. Inclusive a minha gravadora, eu quero mandar um beijão aqui para os meus amigos lá da gravadora, que são uma família. E aí, olha que loucura. Faltando 20 dias, eu não tinha passaporte, eu não tinha vamos falar, o visto, né, americano. Como é que eu vou, Jesus? Pelo México? Você até entra, mas depois... Senhor, depois ruim. Senhor, ele já não é muito bem-vindo, assim, né? Já recebe os irmãos dando balinha na porta. Né? Recebe a bala. Quase isso. Aí, cara, eu falei, meu Deus, aí fomos eu e minha esposa. Vamos tentar tirar o visto. Primeiro que o meu visto uma vez já tinha sido negado, uns 2 anos atrás. Aí fui, eles negaram de novo. Falou assim, não, vocês têm características migratórias. Falei, moça, mas nem pegou meu documento direito. Aí tudo bem. Fomos, voltei pro meu agente lá, que estava organizando tudo. Falei, cara, não tem jeito de voltar. Ele falou, rapaz, é só em caso extremo. Tenta o caso extremo. Irmão, não sei o que aconteceu, deu certo. Na mesma semana, no mesmo dia? Não, no dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte? Aí chegamos lá no dia seguinte, no caso lá na embaixada. Aí o cara já falou assim, senhor Delino, você esteve aqui ontem. Senhor Delino, você vai voltar hoje de novo, senhor Delino. Aí ele perguntou, senhor tem algo de novo? Aí, cara, aí eu falo assim, o querubim me pegou. Aí na hora eu falei assim, eu acho que Deus está comigo aqui, cara. Eu falei, irmão, deixa eu te falar. Seu país é maravilhoso, seu país é lindo, mas eu amo o meu país. Ontem o oficial consular disse que a gente tinha características migratórias. Não quero morar no teu país, não. O nosso é lindo. Aí, cara, autoridade, assim, eu falei assim, eu tive aqui ontem, a oficial consular nem pegou meus documentos. Ô, senhor, me ajuda aí. Então, leia o nosso documento. Tinha uma carta lá dentro do Grammy e tal. Pegaram. Que era uma prova muito importante, né? Aí, mano, todo mundo foi embora. Só ficou eu e minha esposa dentro da embaixada. Aí, de repente, ele veio. Peço perdão. Seja muito bem-vinda, América. Peço perdão, realmente não existem características. Sumiu a característica. Pronto. Aí, fomos lá, cara. Chegamos lá, cara. Olha a loucura, velho. Que Deus é bom. Mas assim, eu não fui com expectativa de ganhar, porque eu sempre sabia que os nomes que estavam lá eram, de fato, nomes excelentes. O Eli, a Priscila Alcântara, o Preto no Branco, tinha mais uma amiga da Igreja Católica. Então, eram nomes muito bons. De peso, de peso, mano. Aí eu falei, cara, não vou com essa expectativa, né? E aí, fiquei na minha. Cara, de repente o cara falou e o nome escolhido, aí falou o nome do meu álbum. Escolhido for Delino Martão. Falei, ainda bem que ele não falou meu nome original. Já pensou? Aí o pessoal foi batizado. Recebeu, olha o manto. Foi batizado, tentou falar meu nome. E aí, cara, foi um milagre. Eu e minha esposa estava comigo, a gente celebrou muito, assim, ficamos muito felizes. Ficamos felizes também porque a gente estava representando um time, né? Exatamente. Estávamos representando um time da gravadora, representando também, entre aspas, o Brasil, né? Então, sim, com certeza. Mas eu fiquei feliz, cara, porque o Eli foi o produtor desse disco. Que entendeu? massa. Fiquei muito feliz. Ele não ganhou, assim, vamos falar, o prêmio, mas ele como produtor, ele recebeu também... Sim, ele participou, né? Ele recebeu também a estatueta. Lá, que legal. Cara, fiquei muito feliz, assim. Porque o Eli é um irmãozão, né, cara? E eu fiquei felizão, pô. Ele coraçãozão, mano. Ele teve com a gente aí.
Sim, tirando aquelas coisas, não vou nem falar. Olha o grilo, olha o grilo. Aí, ó, olha o grilo. Vamos tá acabando, já tá acabando nosso horário aqui. Já tá acabando. Então, Tá massa demais. Tá massa, pra mim eu continuava até Vambora. até a hora que dá. Cara, vocês têm que inventar tipo um Vigília Cast. Vigília Cast, 24 horas, poxa vida. É isso aí. Não, pra finalizar, vou fazer o seguinte. A gente faz sempre um ping-pong. Sim. Eu falo uma palavra, você fala o que vem na tua cabeça. Cara, antes de fazer o ping-pong, eu fiquei curioso de saber Entendo. um pouquinho mais da tua família. Pois Você é. falou que começou ali 15 anos, ministério e tal, depois seguiu para outra igreja. E você conheceu a sua esposa qual período, assim, né? Conheceu na sua igreja, na igreja nova, na viagem? Não, ó, cara, olha que doideira. É o delírio no pai, né? Como é que é o delírio no pai? porque- Delírio que vai no porque, tipo assim, banheiro. você tem que Eu sou garantir um tipo- pouco da patroa agora, mano. Você tem Dele que meu falar pai um é pouquinho tipo dela. do pastor Eduardo Reis, É? dando no almoço sorvete e batata pro neném. Tá bem certinho. O menino assim, O menino Hot Wheel, tá de batata de sorvete. o pai no almoço, o pai metendo Vai ter que sorvete e batata. A mãe na saladinha dando sorvete. A mãe hoje. fala, não dá doce pra criança. Não, tá tudo certo, pode deixar. Pode deixar. Sorvete de batata, Hot Wheel. Não, de verdade, eu sou esse paizão assim também, eu sou bem liberal. E quando eu falo, ó, minha filha, quando você tá com o papai é a graça. Agora quando tá com a mamãe é a lei. A mamãe é bem... Mas eu louvo a Deus por esse jeito dela, assim, que tem ajudado, né? Sim. E eu acho que é o equilíbrio, né? Sim. Uhum. Cara, então, eu conheci a minha esposa, eu congregava nessa igrejinha pequenininha, bem pequena mesmo, igreja de bairro, e eles foram fazer um intercâmbio lá. A equipe de adolescentes deles tinha um pastor, o pastor Divino Pardal, que guiava, né, que era da sede lá. Nossa, era uma congregaçãozinha. E eles foram lá fazer um intercâmbio. Aí, quando eles foram lá cantar, eu via eu a via assim de longe, e eu falei pro meu amigo, o Antônio, eu falei, cara, olha que menina bonita, irmão. Aí eu falei pra ele, mano, vou casar com ela. Aí, ó, profetizou. Liberei a palavra. Liberou a palavra. Esse Eis irmão que te aí- digo. digo de mim mesmo. Digo de mim mesmo. Falei assim, cara, mano, vou casar com ela. Mas eu falei assim, aleatório. Mas cara, eu achei ela muito linda, a forma de andar, o jeito de vestir, o jeito de olhar. Show de bola. E apaixonei na menina. Anos depois, com 16 anos, eu fui lá na igreja. Quando eu entrei na sala de jovens, quem estava sentado no primeiro banco era ela. Meu irmão não deu conta nem de prestar atenção. Não. Falei, eita, pai. Soltou um elebe ali. Elebe. Melancia. Falei, então já percebi Deus empurrando eu para a situação. Pois é. Aí rolou aquele lance, né? Os pais dela, assim, bem conservador. Aí depois a gente se tornou amigo. Eu tornei amigo primeiro da mãe dela. Quer logo ganhar Fazer sogra. o meio de campo ali. Né, mano? Meio de campo. Tinha uma oração na igreja, eu participava. A mãe dela falava assim, nossa, minha filha, como ele é de oração. Ó, homem de Deus. Tadinha. Ela nem sabia. Tava aqui, ó. Com o olho aberto e o olho fechado. Não para. Deus, tu sabe. E orando bem alto. Senhor, eu tenho procurado alguém. Aquela oração, né? Oração Senhor, direcionada. tu já me falaste. E aí, cara, a gente se tornou amigo. Aí começamos a orar, né? Como todo crente ali. Começamos a orar para saber se era de verdade mesmo, né? Aí ela, vamos orar. Eu falei, não, filha, você já é a resposta. Eu já orei muito já. Tô orando a vida toda. E aí fluiu, cara. Depois da amizade, começamos a Aí orar. resta saber quem orou menos. Ela orou menos, né? Mais ou menos. O Luiz Hermínio, quando foi me casar, falou isso. Mano, você orou pouco, hein, moça? Você orou pouco. Cara, minha esposa também é linda, então um beijo pra ela também. Mas quando a gente foi fazer o casamento, ela falou, varão, você orou muito. Você orou pouco, mano. Porque, cara, é bem desse naipe mesmo, cara. Muito bom, Deus faz um milagre na nossa vida. Hein, Demais, cara. Jesus. E eu completei agora, sábado agora, eu completei 11 anos de casado. A Rebeca vai fazer 6 aninhos agora, dia 12 de agosto. E a gente tá vivendo uma plenitude, cara, no meu casamento. Eu falei isso pra Débora. Cara, a gente, sabe, o respeito, o amor só aumenta, cara, só cresce, sabe? Então eu tô muito feliz, porque realmente não foi apenas uma escolha minha, né? Deus também
me deu de presente a Débora. Eu sou muito feliz, assim. Tem um casamento muito abençoado. Amém. Que benção, cara. E eu quero só deixar uma palavra para os desesperados que estão nos vendo agora. Cara, muito importante agora. Momento. Anotem. Anota aí, vai Os lá. desesperados que estão nos assistindo. Ó, gente, encalhado. Ó, encalhado não é quem está solteiro com dificuldade de arrumar uma tampa. Encalhado é quem casa errado. Então, vai com calma. Vai orando, vai buscando a Deus e vai dar certo. É isso. Agora você falou uma dica, né, pros solteiros. Solteirados. Para quem está começando no ministério musical, fala uma coisa tipo, se você soubesse disso, mudaria a sua rota hoje? Ou seria ter feito diferente? Você tem uma isso? Eu vou pela fala do Mike Murdock. Tem alguém perto de você que tem o que você não tem e sabe o que você não sabe. A gente erra muito por orgulho, de pedir ajuda, entende? Mesmo com o avanço da internet, porque não é só gravar vídeo no YouTube e tal, mas tem gente que já trilhou o que você quer trilhar. Então, eu sofri muito, não era nem porque eu era orgulhoso, é porque eu não tinha gente perto, que queria fazer o que eu queria fazer, né? Que já tinha feito aquilo. Mas quando eu tive um pouquinho de acesso, eu saí perguntando, eu saí pedindo ajuda, porque isso é muito válido. As pessoas erram por orgulho. Sim. Ah, não, vou pedir ajuda, não. Eu vou fazer. Aí faz da forma errada e aí você aumenta, né, a trilha. Sim. Então, uma coisa que poderia encurtar o caminho, se você perguntasse, pergunta. Meu irmão, como é que é isso aí? Pergunta. Hoje, eu tenho esse negócio. Eu tô perto de você aqui, eu tô vendo você executando um negócio. Mano, como é que é? Entendeu? Você cresce muito com isso. Sim. E buscar, né, boas referências, né? Buscar. Hoje a internet deu muito essa possibilidade pra gente. Aproximou as pessoas, né? Justamente. Então, o primeiro passo, cara... Aproximou, entre aspas. Né? A galera ainda tá... A galera do gospel ainda é muito longe. Mas eu falo assim, pergunta. Entendeu? Tem muita gente que manda directs aqui no meu Instagram, eu respondo. Mano, tô começando uma carreira aqui, tô querendo assinar um contrato de 20 anos. 20 anos, prisão perpétua? Aí eu já falo assim, Deus já libertou nós. Você já tá liberto. Você aceitou Jesus, você já tá liberto. Você entende? Então, pergunta, não fica nessa tipo, eu acho, eu tô vendo. Não, cara, pergunta. Existem coisas que você não vai achar na internet. Existem coisas que a faculdade não dá. Por exemplo, você não vai achar experiência na internet. Sim, não, verdade. Entendeu? Nunca. Por isso que quando você acha uma mentoria, tipo do Thiago, da galera que trilhou um caminho doloroso, o Thiaguinho mesmo. Meu, o Thiago é um cara, vou até citar aqui, que ele é um bom exemplo disso. O Thiago ralou muito, cara. Sim, cara. Pô, o Thiago e a experiência que ele carrega, a bagagem que ele carrega, pode ser compartilhada. Então, pergunta, meu irmão. Sim, sim. Não vai dar uma de que, eu vou começar o ministério aqui e vou na tora. É latada. Ô, Danilo, agora puxando um pouco por esse gancho aí, tu tem algum conteúdo, assim, digital? Tem algum projeto para te fazer, futuro, alguma coisa assim? Eu tenho um projeto. Inclusive, eu tenho um material que está formatado. Eu estou fazendo ele agora na nossa igreja, né, lá na Family Church, que é um projeto voltado para adoração. E tem nome, tem tudo já. Uhum. Eu ia soltar o ano passado, mas por causa de um gatilho que eu tinha, eu não soltei, você acredita? Uhum. Muito medo de pensar o que as pessoas iam achar e tal. Aí eu fiz um curso aí e me desbloquearam. Porque assim, ó, o próprio Thiago que você falou agora, ele tem muito disso, cara. Ele é muito usado por Deus pra isso mesmo. O Thiago me ajudou muito. Pra destravar as pessoas e abençoar a vida de outras, mano. Porque não se trata só de você fazer o seu conteúdo, mas sim de abençoar as outras pessoas a incentivar elas a fazerem coisas diferentes. Ou botar o seu potencial pra fora. Né? Tem alguém aí fora que tá precisando descobrir ou conhecer o que a gente sabe. E o que você falou aí, tipo, não tem essa experiência na internet, mas através de uma mentoria, um negócio assim, o cara pode te falar, não, cara, faz isso. Mas é um projeto com música, é isso? Vai pra isso. É um projeto com música, né? Eu entendo que a gente tem que deixar transbordar naquilo que você é bom. Sim. Né?
E eu também não acho que é falta de humildade você falar que é bom, não. Claro que não. Claro que não. Acho que, né? acho que a falta de humildade é o cara você ser bom, você falar, não, você é bom, e você, não sou, não sou. Aí por dentro você tá, eu sou bom, eu sou. Isso é falta de humildade. Olha isso, hein? É. O pai tá descendo o banho aqui hoje. Aí, ó. Porque tem muita gente que, cara, você vai elogiar o cara e fala, pô, cara, você é bom. Você fala, não, mano, que isso, não. O cara já vai. Aí, só que, não, longe de mim. Deus. O manto Deus, da humildade. o manto. Aí chega por dentro do cara, tá, não, eu sou bom mesmo. Caraca, como Acontece eu muito tenho isso. orgulho de mim mesmo. Cara, olha onde eu cheguei, olha. Se não fosse Se eu. não fosse eu. Se não fosse eu. Cara, mas é isso, mano, é isso. Eu vejo muito disso mesmo. De você reconhecer, cara, que você é fora da curva. Sim, cara. Porque Deus. é bem isso mesmo, cara. Tem pessoas que são fora da curva. E você tem que reconhecer, mano. Claro que é. Porque é uma parada. E você tem que, sim, buscar nessas pessoas fora da curva um lugar onde você pode se destacar, cara. Sim. E, Concordo com você. e o que você pode fazer para abençoar essas pessoas a chegar nesse lugar. Imagina, Cara. pegar um monte de gente que tá começando, É. pegar o Delino e falar assim, ó, o que eu faria? Pô, É que, aqui na nossa igreja cara agora. tá 15 anos fazendo negócio. Nossa igreja aqui, a gente tá com muita gente boa mesmo, assim. Isso é bom. E assim, que tá começando agora, cara. Meninas de 13, 17, 18 anos. Sim, com uma carreira toda Potencial, pela frente, né? potencial gigantesco. Cara, que se... Tem os mais velhos também. Tem os mais velhinhos aí. Os mais velhinhos, Que ainda podem ajudar com esse intuito de dizer, cara, já fui por aí, não deu muito certo, vai por esse lado aí que é melhor. Isso. E tipo, e um conteúdo como o seu, por exemplo, né, que vai para lançar agora, cara, pode direcionar realmente a vida deles. Ó, não, vai por aqui. Imagina. Essa parada de gravadora aqui, muita gente não sabe nem como funciona essa parada, mano. Isso é muito sério. Só pra. Eu sei que nós já estamos caminhando pro final, mas eu vejo muita gente, às vezes, dizendo ali, eu entrei na gravadora, Deus me abençoou e tal. Cara, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de bênção que tem contrato. Entendeu? Hoje eu vejo um monte de gente se queixando, porque ali na empolgação, sabe, é um sonho de criança, e a gente entende isso, né? O cara nossa, eu quero levar minha música, Sim. aí tem uma oportunidade, mas só que aquele negócio ali teve um contrato que você Sim, assinou, cara. né? Aí a pessoa começa a viajar sempre com aquela queixa. E isso é muito ruim, cara, porque nós somos ministros, né? São ministros que ministram o coração de Deus e o coração da igreja. E a gente só dá aquilo que tem. Exatamente. Verdade. Só dá aquilo que tem. Você só pode levar as pessoas aonde você está pisando. Então não tem como, cara. Você vai dar o quê? Queixa? Você vai dar... Porque daí você fica fadigado dessa parada Coração toda. doente, né? Aí você perde o foco, mano. Perde o foco. Perde o justamente. foco. E Você quantas vai. histórias a gente não Você sabe, começa. Que a gente comentou muito com ele e ele falou que aconteceu isso com ele. Você começa a caminhar no piloto automático, né? E aí é o pior lance da vida, mano. Você começa a fazer as paradas porque tem que fazer. Porque tem que cumprir a agenda, porque Isso. tem que cumprir um contrato. Isso Aí já Deus já não é mais o centro da parada. Aí acabou, irmão. Aí eu nunca aceitei já recebi propostas, não vou falar pra você, nunca recebi muitas, porque as pessoas já sabem como eu sou, mas eu já recebi propostas de ter empresários e eu nunca aceitei por causa disso. Porque eu sempre pensei, cara, eu quero ter liberdade de ir numa igreja e falar, cara, fui lá e abençoei, glória a Deus. E acabou, né? A igreja tem ou não tem condição, não muda nada. Não muda nada. É isso aí. Vamos servir e pronto. É isso aí. É isso aí. Cara, dele muito top. Muito top. Muito isso mesmo. top. Top. Obrigado por ter vindo. Caramba. Vamos ao ping-pong então pra acabar agora? Bora. Agora eu te libero, Douglas. Pode Agora fazer. tá liberado o ping-pong. Se o chefe mandou, a gente obedece. Que isso. Olha, eu falo uma palavra, você diz o que se vier na tua cabeça. O que quiser. Delino Marçal. Superação. Superação. Esse cara, assim, humilde, simples, assim, veio de uma origem simples, né? Mas que ama gente. Poxa. Ama servir, ajudar. Esse sou eu. Música. Cara. Uma definição de música, cara, é vida. Boa. Igreja. A family, né? Família. Cara, família é o porto seguro, né? É o lugar que você pode até sair, mas você tá sempre querendo voltar. Jesus. Tudo. Jesus é tudo, cara. Se a gente
eu falo que Jesus mudou não apenas a minha forma de pensar, mas ele mudou tudo. Jesus, ele foi numa casa de uma mulher com 9 filhos, sem perspectiva de nada, e deu vida pra gente. Jesus é tudo. Amém. Isso aí. Uma salva de palmas para Adelino Marçal. Que isso?